Energia fotovoltaica, esse é o assunto do Café Corporativo de hoje. Tem muita coisa legal que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalinho, tá? Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com a Tuca Faria, ela que veio falar sobre energia fotovoltaica, que é aquele negócio daqueles painéis que tem em cima da casa da gente, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Tuca. Obrigado por ter vindo, viu, Café? Obrigada. A Tuca que ela estava contando para mim aqui que ela é formada em comunicação, publicidade e propaganda. Ela sempre trabalhou com atendimento ao público e vendas na área de tecnologia, né? Ela é apaixonada pela natureza e por inovações. E em 2016, ela e o marido, ele que é engenheiro eletricista, decidiram explorar o novo e vieram de Minas Gerais, né? Vocês são de São Paulo, mas estavam em Minas, vieram para São Paulo novamente e se tornaram empresários. Hoje vocês têm 2 empresas de energia solar, é isso? Exatamente, Agnaldo. Na verdade, nós saímos aqui da região de São Paulo para explorar o mundo fotovoltaico que acontecia primeiramente em Minas. Uhum. Então, pela oportunidade de justamente isso, abraçar o novo, de conhecer a nova tecnologia e trazer isso para o mercado, nós decidimos então começar lá, onde as taxas de energia são mais altas e a adesão era bem concebida lá. Só que daí você estava me contando que essa adesão ela começou a se espalhar por outros lugares também, porque passou a ser um bom negócio gerar energia, é isso mesmo? Isso, porque quando começou, né, se falar mais de energia solar no Brasil foi após a segunda regulamentação de 2014, feita pela ANEEL. Então, em 2015, 2016, a gente já tinha os olhos voltados para essa tecnologia. Então, visando, né, esse novo empreendedorismo, nós decidimos abrir justamente lá, para depois voltarmos para cá, porque aqui realmente começou depois. Essa demanda, essa lacuna que ainda estava latente, veio a calhar depois de 2017, 2018 aqui no estado de São Paulo. Mas antes da gente falar sobre a tal da energia fotovoltaica, eu queria entender por que você resolveu empreender? Eu não sei, de verdade. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser empresária, eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar nesse setor. Foi uma coisa que realmente aconteceu, questão de experiências de vida. Foi quando a gente decidiu mudar a nossa vida radicalmente, sair do CLT, conquistar o novo e meter a cara mesmo, né? Tipo, como vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez? Vamos arriscar? Vamos arriscar. E deu certo. E a gente está enfrentando ainda, né, muitas barreiras, muitas desmistificação do produto, como aconteceu no passado, né? Foi muito difícil você conquistar, né, a confiança das pessoas, que aquilo era real, que aquilo era existente, que realmente aqueles painéis sanava, né, até 95% da conta de luz das pessoas. Então, até elas caírem a ficha que era de verdade, que muitas das dúvidas, às vezes, é se aquilo era legal. Né? Como que eu vou colocar placa na minha casa e não vou pagar energia? Isso é legal? Sim, isso é legal. Então, até a gente conseguir desmistificar todo esse produto e trabalhar os processos de homologação, havia-se muito respaldo das pessoas. Ah, mas será? Havia uma desconfiança, as pessoas eram desconfiadas em relação a isso. Muito desconfiadas, né? Apesar que Mineirinho já é desconfiada, como eu comecei lá, né? Mas eu tive uma adesão muito grande lá pelo produtor rural. O produtor rural lá, que ele tem, né, que o que ele puder fazer para continuar, né, com a sua mão de obra, com a sua lavoura, sua cultura no geral. O que ele puder fazer para que ele consiga ter rendimento maior, ele vai fazer. E com o incentivo do governo na época, né, ele conseguia ter uma adesão mais facilitada através de linhas de créditos específicas. Então, com isso, a gente se inseriu no mundo rural. Primeiro. É interessante, o produtor rural ele é um cara que ele busca realmente essa inovação, porque
hoje o Brasil ele é muito competitivo na produção rural, não é? Mundialmente ele é competitivo, então nós trabalhamos com uma tecnologia sempre alta no campo, não é verdade? Você percebeu que existia essa aceitação nessa época ou foi uma coisa assim que você planejou? Como que surgiu isso? Foi acontecendo, na verdade, né? Eu nunca tinha tido um contato com o produtor rural. Embora minha família tenha tido algumas coisas relacionadas ao campo, mas nada se comparava a uma produção rural. Então, quando eu conheci os cafeicultores, como que era aquela cultura, eu aprendi sobre o café, junto com os meus clientes, né? Você trabalhava com vendas antes disso, né? Trabalhava com vendas. Trabalhava com vendas no setor de educação, quer dizer, não tinha nada a ver com produção rural. Nada a ver, eu trabalhava na área de informática, né? E quando eu me deparei com secadores de café, despolpador de café, aquelas máquinas imensas, eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu aprendi muito com o produtor rural. Granjas de frango, por exemplo, eu nunca tinha visto uma granja de frango com mais de 40 mil cabeças. Então, quando você vê aqueles mega ventiladores, né, para resfriar eles no verão, ou os aquecedores que existem dentro da granja para que eles mantenham aquecidos, para que não venha perder, né, o produtor não perca a produção dele de aves. Então, tudo aquilo demanda de energia. E eu acabei aprendendo muitas culturas, né, dentro do mundo do produtor rural. Quer dizer, existe uma demanda muito grande de energia, existe uma necessidade do uso da energia, e aí vinha a solução que eram as placas fotovoltaicas. Como que funciona isso? Capta a luz do sol e através por isso fotovoltaica, é isso? Através dos fótons, né? O que acontece essas placas, né, muitas pessoas confundem também com placa de aquecimento de água, mas não tem nada a ver. A placa de aquecimento de água, ela precisa do calor. A de energia fotovoltaica, exatamente, do fóton, né? Ela precisa da irradiação solar apenas, não precisa estar quente. Então, assim, a gente coloca em residências, geralmente em cima do próprio telhado das pessoas, né? Em fábricas, a gente coloca também nos telhados existentes. Na zona rural, principalmente de Minas, a gente nós colocamos muitos no solo. A gente tem estrutura própria para isso, para colocar em solo. Algumas áreas comerciais a gente faz carport, que são garagens solares, né? E através do sol, sim, a gente transforma essa captação em energia residencial, industrial, comercial, para que ele seja abatido depois no final do mês ou no começo do mês e não pague mais energia. Quer dizer, aí a pessoa produz a sua própria energia, utiliza essa energia na sua própria residência, comércio ou indústria, é isso? Na sua própria propriedade. E se ela gera acima daquilo que ela precisa, faz o que com isso? Tem um... É importante, Aguinaldo, a gente esclarecer algumas coisas, porque muitas pessoas ainda não têm acesso, né, de como realmente funciona o sistema de geração. Enquanto você está com os painéis durante o dia no seu telhado ou no solo, seja qual for a instalação, o que você estiver usando, como aqui a gente tem essa iluminação, se a gente estiver usando essa iluminação junto com as placas, instantaneamente já é abatido no momento de produção. Então, quer dizer, estou produzindo e estou usando. Está usando. O que você não utilizar, quando a gente faz a homologação, quando a concessionária vem fazer a troca do seu relógio, eles colocam um relógio bidirecional no seu padrão. Então, esse relógio bidirecional, ele contabiliza aquilo que você consome com aquilo que você injeta. Ou seja, aquilo que a gente não consome instantaneamente passa por esse relógio. Então fica lá guardadinho. Durante a noite, lógico, a gente não utiliza, não tem como a gente utilizar instantaneamente. Então a gente está consumindo da concessionária. Logo, quando for fazer o abatimento, a leitura da conta, aí tem esse equilíbrio entre o que você produziu e o que você consumiu. E por isso que é necessário, né, que um engenheiro ou uma pessoa que faça os projetos não erre na sua demanda. Muito bom. Bom, enfim, eu gero essa energia, eu consumo e eu faço essa troca, né? E isso diminui a minha conta de energia. Sim, é assim que funciona. Exatamente. E esse equipamento, eu vou investir nesse equipamento para que eu possa colocá-lo na minha propriedade e eu pago isso com aquilo que eu economizo na conta de luz, é isso? Exatamente. Eu costumo Estou deduzindo Não, isso. é isso mesmo. Eu costumo dizer, Aguinaldo, que as pessoas elas só
troca o dinheiro de lugar, né? Então, se você tem dinheiro para pagar a conta de luz, você tem dinheiro para pagar o seu financiamento ou então repor um dinheiro que você tinha aplicado. Sim. Porque quando você paga, vamos supor, uma média de R$500 de energia, e a gente faz um financiamento para vocês, no próximo mês, né, a instalação, ele gera crédito, então você já não vai pagar mais energia. Ok, eu acredito que a gente tem que tomar alguns cuidados também na hora de optar por esse tipo de investimento, correto? Então eu vou te fazer algumas perguntas, mas a gente vai fazer um intervalinho antes. Depois do intervalo, eu quero tirar algumas dúvidas que eu tenho em relação à implantação desse equipamento, como que eu ajo, como que eu faço manutenção e assim por diante, tá bom, Tuca? Tá ok. Então, até daqui a pouco vamos ver as dicas de segurança aí do Pelegrino na volta com a Tuca Faria aqui no Café Corporativo. Olá, pessoal. A dica de segurança de hoje são saques e depósitos em caixas eletrônicos. Evite a utilização dos caixas eletrônicos para saques e depósitos em período de pouca movimentação no interior da agência. Os alvos preferidos são pessoas que se utilizam desse serviço à noite após as 21h e aos sábados, domingos e feriados. Diminua seu potencial de saque de cartões, evitando saques continuados de altas cifras caso sejam abordados por meliantes. Depósitos, aconselhamos também o fracionamento deles em horários e valores não superiores à sua capacidade. Sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Tuca Faria, falando sobre energia fotovoltaica. Uma das coisas que eu fico pensando é assim, vou instalar todo esse equipamento na minha empresa aqui, eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Tem que saber se o equipamento é bom, se a empresa que está instalando realmente sabe o que está fazendo, se o engenheiro especialista nisso. Faz sentido esse meu receio, essa minha dúvida? Na verdade, faz todo sentido, Aguinaldo. Por quê? Porque quando você vai investir, né, você tem que investir certo, né? Mas muitas pessoas não sabem se está investindo certo ou não. Porque, como eu disse anteriormente, as pessoas ainda não conhecem sobre energia solar, elas não sabem como funcionam os equipamentos, né? O que é uma placa, qual a potência de placa. Tem pessoas que não conseguem ter esse balizamento de potência, de corrente, de inversor, garantia de inversores, placas, de onde vem, qual a procedência. Então tem que ter sim todo esse cuidado, né? Esse respaldo técnico, que a nossa engenharia tem todo o controle, né? Tem estudo de datasheets, né? Que são todas as partes técnicas dos produtos. Então a gente sim escolhe os melhores produtos. Eu costumo dizer que a gente trabalha com valor, né? Não com preço, justamente para entregar o melhor para o nosso cliente. A gente quer que ele tenha uma experiência boa com energia fotovoltaica, para que depois ele não pense assim, nossa, por que eu investi nisso? Né? Eu quero que ele pense assim, nossa, ainda bem que eu investi nisso. Então a empresa ela dá todo esse suporte, tanto na instalação quanto na manutenção, no uso, na escolha do equipamento correto, é isso mesmo? Sim, a gente trabalha desde a parte de homologação, né, que seria o recolhimento de ART, que tem que mandar para a concessionária. Documentação. Que é essa documentação de engenharia, né? Nós avisamos a concessionária com esse documento, olha, aqui na casa do Aguinaldo a gente pode instalar essa potência, porque a gente não está falando em placas, nós estamos falando de potência. Se aquela rede que está no entorno da sua casa vai suportar aquela adesão. Então, tendo ali o aval da concessionária, a gente faz a implantação, que seria o que? A instalação. Então, a gente, além da homologação, faz a instalação, né? Oferece para o nosso cliente toda a parte de monitoramento. Além de nós monitorarmos, o nosso cliente ele tem acesso a uma plataforma que ele faz o acompanhamento real.
online daquela geração dele. Ele tem no celular dele um aplicativo. Exatamente. Que ele olha lá. Aí quanto que eu produzi hoje, Isso. né? Então, o dia de chuva, o dia mais nublado, existe, né, esse pensamento, nossa, eu vou produzir menos? Vai produzir menos. Uhum. Por isso que é importante a parte de projeto, para que a gente tenha, né, essas perdas superadas nos dias de mais sol. Ou seja, o dia que faz sol eu fico feliz, o dia que chove eu fico lá preocupado com o meu bolso, é isso? Sim, mas a gente acaba que compensa nos dias de verão. Então, sim, a gente tem todo esse acompanhamento pós-venda, né, do monitoramento, e depois tem as manutenções. O que seria essa manutenção? Qual é a importância dela, né? Então, não basta eu entregar para você um projeto que a concessionária autorizou, que eu fiz uma instalação linda e perfeita, né? A gente tem que manter o acompanhamento disso. Então, o que seria? Limpeza dos painéis, mas não só isso, né? Além da limpeza do painel, a gente tem que fazer a conferência dos cabos. Ver se está tudo em ordem, se está tudo funcionando. Se está tudo em ordem, porque a gente sabe que a natureza, né, a própria trepidação de caminhões, carros que passam, acaba movimentando essas estruturas. Eu tenho que tomar cuidado com a minha estrutura, por exemplo, não é qualquer telhado que eu imagino que possa ser colocado os painéis, deve ter uma estrutura mínima, né? Talvez o que inviabiliza um tipo de telhado seria a estrutura interna do próprio telhado. Então a gente faz vistoria, né? A gente levanta ali a telha, ou a brasilite, ou seja, a telha sanduíche. A gente tem todo um cuidado de inspeção, né? Da condição do telhado para poder fazer essa instalação. E se a empresa que instalou isso para mim já tem lá em casa, essa empresa, sei lá, parou as atividades, eu tenho como buscar a sua empresa, por exemplo, para dar essa manutenção lá em casa? Sim, e isso tem acontecido corriqueiramente com a gente, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, entraram no mercado para conhecer ou então tinha-se um entendimento que não seria uma coisa tão difícil de lidar. Na verdade, você tem que prestar essa assistência para o seu cliente por muitos anos, né? Dada a estatística, né, que os painéis eles têm vida útil de muito mais de 25 e 30 anos. Ela não tem uma eficiência até 25, ela é para além disso. Ou seja, Sim. 25, 30 anos, ela tem uma eficiência ainda de 80%. Né? Então, ela tem uma perda linear de apenas 20%. Então, como a gente estava falando das manutenções, a gente tem que fazer não só a lavagem dos painéis, conferência de cabos, limpeza dos inversores. Se você tiver um dano que esteja dentro da garantia, nossa empresa vai fazer toda a gestão disso para você, né? Da gestão da garantia daquele produto, porque a gente entende que hoje não está tão difundido ainda a ideia do que é e como funciona. Então, toda essa assessoria e gestão a gente presta para o nosso cliente. Então, para que ele se sinta, né, mais confortável. E sim, a gente atende clientes de outras empresas que sofreram aí por não encontrar mais a pessoa que instalou para ela, que se aventurou e por algum motivo, ou enfim, as empresas têm os seus motivos para não estar mais no mercado. Mas eu a acho que gente até atende. normal, né? Até normal. A empresa, ela, num determinado momento, ela pode não ser mais interessante seguir em frente. E o importante é que outra empresa possa aí fazer a manutenção, né? Sim, a gente faz toda a emissão de relatórios, né? Esse é o ponto que eu queria conversar documentalmente. Existe, então, uma necessidade de se documentar tudo isso. Não é simplesmente eu falar, Tuca, vem aqui na minha casa e instala o negócio. Eu tenho que ter autorização, é assim mesmo? Sim, é tudo feito de modo legal junto à ANEEL e à concessionária, né, vigente da sua cidade. Os prazos são todos regulamentados pelas normas, né? A última norma que aconteceu aqui no Brasil sobre o fotovoltaico foi em 2014. A gente está passando agora por um período novo de uma nova regulamentação que está para acontecer, estar vigente a partir de 2023. Então, está tendo uma corrida aí para quem faz distribuição de energia fotovoltaica, né? Mas as pessoas assim, do residencial, elas não vão sofrer tanto com essa nova mudança da norma. Muito bom. Mas para quem distribui energia, né, tá tendo uma corrida bem grande aí, a gente está atendendo essa demanda também. Tuca, uma cidade como Jundiaí, tá? Jundiaí é uma cidade muito industrializada, né? Nós temos aí um parque industrial enorme. Nós temos produtores, Jundiaí faz parte do circuito das frutas, ou seja, a gente tem aí também uma área rural muito grande e bem desenvolvida. O quanto que a energia solar ela pode ser uma solução para esses empreendedores?
Eu digo assim, ela sempre é uma solução boa, né? Nem sempre ela vai conseguir suprir os 95% de energia, principalmente na indústria. Né? A indústria, ela trabalha muito com demandas contratadas, né? Que ela precisa de um respaldo mais técnico, mais urgente das concessionárias em caso de falta de energia ou de até necessidade na sua própria fábrica. Tá. Então, a gente nunca aconselha, né, com que esses empresários entreguem a sua demanda. Que ele dependa exclusivamente disso, é isso? Isso, exatamente. Tá. Não, a gente não aconselha isso porque ele sempre vai estar respaldado pela companhia. Né? Então, quando ele entrega um serviço, ele fica sem ele. Tá. E a gente não quer vender painel, não é nosso intuito. Nosso intuito é que ele tenha uma solução de economia em energia. Então, a gente faz todo o trabalho de vistoria, a gente vê nessas fábricas qual a condição de energia dela, de instalação, se possui cabine primária, se não possui cabine primária, e possuindo, como que está as proteções de relé. Então, toda a parte normativa da companhia, a gente faz o estudo e viabiliza para ele. E a produção rural não é diferente. Caso seja necessário pedido de aumento de carga, como vai ser instalado, se vai ser em solo, barracão, tudo isso a gente trabalha junto com o cliente para que a solução seja implantada. Bom, vocês têm toda essa assessoria, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela aqui, no nosso rodapé aqui, vamos colocar os dados da empresa da Tuca, né, que é a Onion, correto? Onion Energia Solar. E vamos colocar aqui com o telefone e tudo, porque daí se o nosso telespectador quiser procurar pela sua empresa, pode procurar tanto pelo telefone quanto pelas redes sociais também? Sim, a gente está em todas as redes, né? É só colocar o @Onion Solar, que vocês encontram a gente aí. E pode procurar que a gente está disponível para atender todo mundo. Está pronto lá para atender. Estamos prontos. Então tá bom. Ó, faz o seguinte, fica mais um pouquinho aí, a gente vai fazer mais um intervalinho, eu volto para me despedir de você agora no terceiro bloco no Mais Cafeína, tá bom? Vamos conhecer aqui o trabalho da Cuidare, na volta um pouquinho mais de energia solar aqui no café. Olá pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar diretamente ao idoso lúcido que fez algum tipo de cirurgia, seja ele uma cirurgia por fratura de fêmur ou algum outro tipo de cirurgia. É necessário essa estimulação, essa confiança nele que ele consegue fazer algumas atividades. É lógico que o idoso fica com muito medo de queda e sempre vai, evidentemente que vai ter alguém ali ao lado dele, mas é necessário que ele tenha essa autoconfiança e essa firmeza de recuperação. É muito mais difícil essa recuperação após os 60 anos, nem sempre pelas questões físicas, mas também pela parte emocional, o medo. Coloque o medo de lado e vamos em frente. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Tuca Faria. Ela que é minha colega aí, que eu conheci recentemente, mas já fazemos um trabalho juntos aí, né, Tuca? Isso mesmo. Muito bom. Tuca, a gente está agora em outubro e o mês que vem tem Black Friday. E você estava me falando agora no intervalo que a Onion vai colocar aí uma ação de Black Friday, é isso mesmo? Exatamente. A gente está aí com uma demanda, né, para residências, né, e pequenos comércios, onde a gente vai trazer para todo mundo aqui condições imperdíveis na Black Friday. Vai ser diferente, então, vai o negócio. ser Se diferenciado. quiser colocar esse negócio na minha casa aí, esse é o momento, é isso? Essa é a hora, não pode titubear, aproveitar e pegar mesmo, porque vamos estar bem agressivo no mercado. Muito bom. Café Corporativo, para a TV, ele está aqui em Jundiaí. Mas as pessoas assistem no Brasil inteiro, seja através da internet, seja através do nosso YouTube também, né? Então quer dizer que se eu quiser trabalhar com a Onion aqui na região de Jundiaí, eu consigo, mas você estava falando de Campinas, Mogi Guaçu, toda essa região ela pode ser atendida pela Onion, é isso? Nós temos um raio, né, de até 250 quilômetros que hoje a gente determinou para fazer esse atendimento. Então, sim, toda a nossa região aqui, Macro Campinas, Sul de Minas, Macro Campinas, a gente está atendendo todo mundo, inclusive na Black Friday. Então o Café Corporativo vai ficando por aqui. Mais uma vez a gente traz um assunto relevante aqui para você, porque afinal o Café Corporativo ele tem esse objetivo mesmo, trazer informações para o nosso telespectador e
fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais interessadas nas novidades, nas inovações, naquilo que realmente vem para ajudar as pessoas. Afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Tuca, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e espero que você em breve volte aqui ao café. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E você fica aí com a gente. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.